Filipenses, capítulo 1, versos 12 ao 19, que diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, prega Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos colocamos à Tua presença nessa noite para ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, tenha a total liberdade de falar conosco nesse lugar. Nos ajude, Senhor, a ministrar a Tua palavra. Dá-me, ó Deus, sabedoria, dá-me graça, Deus, para transmitir para os Teus filhos, para que possamos, ó Deus, compreender, para que possamos, ó Deus, ser exortados, para que possamos, ó Deus, ser instruídos, para que possamos, ó Deus, ser alimentados por Tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz, e é mais cortante que espada de dois gumes, Senhor. Ó Espírito de Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu perguntar aqui nessa noite para vocês, quantos aqui já ouviram falar de Charles Spurgeon? Eu creio que muitos irmãos, ou grande parte, já ouviu falar de Charles Spurgeon, não é? Também conhecido como príncipe dos pregadores, destaque da sua época como um grande expositor da palavra de Deus, pela forma carismática que também tratava as pessoas e expunha as escrituras. Spurgeon ficou muito conhecido por suas pregações, por seus sermões, por seus livros, por seus ensinos. Mas se eu perguntar para vocês, alguém já ouviu falar em Susannah Spurgeon? Susannah Spurgeon, quase ninguém sabe quem foi Susannah Spurgeon. Ela foi esposa de Spurgeon. Só que quase nós não ouvimos falar sobre essa mulher, que Spurgeon chamava muito carinhosamente de esposinha. Era esposinha por ser uma mulher muito carinhosa, segundo Spurgeon, e também uma excelente mãe, excelente dona de casa. Conta que quando, ainda no início do seu casamento com Spurgeon, pouco tempo depois, Susannah sofreu um problema crônico de saúde, que a impossibilitava de fazer qualquer atividade que tivesse força ou exercício físico, assim por dizer. Então Susannah desenvolveu essa enfermidade, e tudo indicava que o seu ministério junto a Spurgeon, com mais ação, com mais prática, ficaria então meio que prejudicado por conta da sua questão de saúde. Então Susannah resolveu ajudar Spurgeon no ministério, não desistiu. Ela intensificou a vida de oração em favor do seu esposo, nos seus estudos, as suas pregações. Além disso, Deus colocou em seu coração um desejo enorme de que ela compartilhasse para centenas de pastores os livros, as pregações, os estudos de Spurgeon, para aquelas pessoas que não tinham condições de comprar, pudessem adquirir de graça. Então Susannah se dedicou a isso,
para que muitos e muitos pastores pudessem então ter livros, estudos de Spurgeon e pudessem aprender e edificar a sua vida. Mesmo sem poder sair de casa, Susana supervisionou pessoalmente todo esse ministério pioneiro, que alcançou mais de 25 mil pastores, permitindo que todos eles tivessem em mãos bons livros, bons estudos e pudessem aprofundar a sua questão intelectual e também teológica, baseada nos estudos de Spurgeon. O que comprova que Susana não se entregou diante da dificuldade, da barreira que foi apresentada a ela por conta da sua saúde, da sua limitação na saúde. Susana encontrou um caminho para continuar servindo a Deus. Então, esse é o segredo: olhar para as circunstâncias como oportunidades de Deus para o avanço do Evangelho. Susana encontrou ali, na dificuldade e limitação dela, uma oportunidade para avançar na pregação do Evangelho, dando àqueles homens pastores livros que pudessem ler, que pudessem aprender do Senhor. Não só isso, mas ela se regozijou em Deus por aquilo que estava fazendo. Então esse é o segredo: regozijar no Senhor quando tudo parecer não ter mais solução, quando as tragédias acontecerem. Não baixar a cabeça, não desanimar, mas saber que Deus faz grandes coisas por nós, mesmo quando estamos passando por situações difíceis e também situações de problemas de saúde ou qualquer outra área de nossas vidas. O texto bíblico de hoje, que vamos tratar nessa noite, vai nos ajudar a compreender exatamente essa verdade. Por quê? Porque Paulo mostra que ele está mais preocupado com a pregação do Evangelho do que com a prisão que ele está vivendo. Nós sabemos que Paulo estava preso, mas ele não vai ceder, ele não vai desistir de pregar o Evangelho por conta das cadeias que o prendem. Ao contrário, a pregação do Evangelho para Paulo está em primeiro lugar, ocupa um lugar central na sua vida. Os versos que nós vamos ler aqui agora, que vão suceder, Paulo apresenta para nós uma espécie de sumário bem elaborado dos acontecimentos que se deu com ele mesmo na prisão, não é? Mesmo enquanto estava preso, Paulo vai nos mostrar aqui nessa noite, nesses primeiros versículos, quais foram os resultados que trouxe a ele, mesmo em meio à sua prisão. O que foi que Deus colocou em seu coração e o que Deus fez através de Paulo, mesmo sendo preso ou estando preso. O verso 12 e o verso 13 nos deixam bem claro o que aconteceu com ele na prisão. O verso 12 diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, ou a prisão, ou as algemas em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. Vamos lá. O que é então, ou qual é o resultado da prisão de Paulo? Paulo diz para nós assim: meus irmãos, quero informar vocês, quero dizer para vocês, quero certificar vocês de que as coisas que me aconteceram, elas serviram para impulsionar a pregação do Evangelho, o progresso do Evangelho, o avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho. Paulo diz que as coisas que aconteceram não o desmotivou, não o decepcionou, não atrapalhou o projeto missionário, talvez pudesse dizer assim: gente, eu estou sofrendo muito, eu vou parar por um período, eu vou deixar de pregar o Evangelho, vou colocar nas mãos de outras pessoas para me substituir. Paulo poderia se achar injusto, Deus está sendo injusto comigo, porque eu estou pregando o Evangelho, fazendo tudo que eu posso para agradar a Deus, mas está preso, embora não tenha feito nenhum mal. Paulo não era ladrão, Paulo não era corrupto, Paulo não fazia mal para ninguém, decidiu pregar somente o Evangelho. Entretanto, estava preso por falsa acusação,
por questões religiosas, não por ser ladrão, não por ser bandido, mas por questões religiosas. Aí ele diz: quero, irmãos, certificar-vos de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aí a gente pergunta: mas o que foi que aconteceu com Paulo? Quais foram essas coisas que sucedeu a Paulo, que serviu de combustível, de energia, que potencializou a pregação do Evangelho? Quais foram essas coisas? Eu quero convidar vocês a ler 2 textos comigo, para a gente ver quais foram as coisas que Paulo diz que serviu de combustível para a pregação do Evangelho. O primeiro texto é Atos 23, versículo 12 ao 15. Diz assim: uma estratégia foi criada pelos judeus para matar Paulo. Diz assim o texto: na manhã seguinte, os judeus tramaram a conspiração e juraram solenemente que não comeriam, não beberiam, enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se ao chefe dos sacerdotes e aos líderes judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer de vocês, com pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Então, a primeira estratégia aí que Paulo sofreu foi uma tocalha, uma armação para que pudessem então matá-lo. O segundo texto é 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 28. 2 Coríntios 11, 23 e 28. Paulo diz: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Os irmãos percebem aí o que Paulo diz assim, no versículo 12: irmãos, certifico que tudo o que me aconteceu contribuiu para a pregação do Evangelho. Tudo é isso aqui, ou seja, aqui algumas coisas que ele elabora. Essas coisas aqui que Paulo passou, tudo isso aqui, ele diz, serviu para que eu não baixasse a guarda, mas que eu caminhasse firmemente, de cabeça erguida, continuando na pregação do Evangelho. É isso que eu estou falando. Tem contribuído. Tem contribuído para o progresso do Evangelho. A palavra progresso aqui, do grego, a ideia que expressa aqui, é um termo militar, que retrata um trabalhador que com machados vai à frente, abrindo as lareiras, vai cortando, fazendo aqui, não sei se você conhece essa expressão, um picarete, não é? Abrindo o mato, fazendo a passagem, vai avançando, vai rasgando a mata dentro. Então, essas pessoas do exército militar faziam isso. Então, a ideia aqui do grego é: Paulo é esse homem que foi à frente, abrindo as portas, pregando o Evangelho sem medo, embora enfrentando as fúrias, ladrões, assaltos, surras, açoites, doenças, fomes, frio, nudez, espada, perigos. Paulo não abriu mão da pregação do Evangelho, porque para Paulo o mais importante é que a palavra de Deus fosse anunciada para todos os povos, e
E aqui então, ele é este homem que vai abrindo os caminhos, tirando os obstáculos, para que o evangelho possa avançar. E avançou naqueles dias. Então, o que podemos aprender com isso? Você pode avaliar na sua vida as coisas más que acontecem com você e perguntar assim: as coisas más que me acontecem, elas de alguma forma servem para o progresso do evangelho? As coisas que me acontecem em minha vida, elas de alguma forma, ela abre porta para que eu possa pregar o evangelho? As pessoas olham para mim e vejam que, embora esteja cercado de provações e lutas, eu continuo servindo a Deus, e isso vai inspirar as pessoas a querer conhecer o seu Deus. Porque Paulo tinha uma realidade, mas eu tenho uma e você tem outra realidade. Mas a verdade é, independente das realidades, nós temos a oportunidade de abrir portas para a pregação do evangelho. Independente da situação que eu e você possa estar pensando. Então, é mais ou menos assim: isso que está acontecendo comigo pode contribuir para o crescimento do reino? Pode contribuir para o meu crescimento espiritual? Eu estou aprendendo com isso? Que lição eu posso tirar entre a minha vida com Deus? Porque, irmãos, é muito provável que Deus, quando permite nós passarmos por isso, Deus está também dando para nós o privilégio de termos uma experiência maior com Deus. Paulo, ele é muito categórico e claro nisso, quando ele lá atrás diz que Deus deu a ele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, mas que pudesse confiar tão somente na graça de Deus, confiar tão somente no Senhor. Então, quando nós olhamos para o relato desse texto, nós pensamos assim: Paulo estava fazendo, presta atenção, Paulo estava fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus, dentro da vontade de Deus, e mesmo assim foi apedrejado, foi açoitado, foi preso. Mas nós não vemos nele aqui nenhuma amargura com Deus, nenhum ressentimento com Deus, nenhuma decepção com Deus. Ao contrário, prosseguiu fazendo a obra com alegria. Passou a fazer a obra com alegria. E os versos que se cedem agora, o verso 13, por exemplo, ele vai nos apresentar agora alguns detalhes desse avanço. O que aconteceu enquanto estava preso? O que aconteceu com o evangelho? Como que isso avançou? Qual a performance que isso tomou? O verso 13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. Paulo então passa a apresentar alguns detalhes sobre o avanço do evangelho, sobre o progresso do evangelho. Primeiro ele diz assim: olha, o alcance da guarda pretoriana pela pregação do evangelho. Soldados que faziam a guarnição de Paulo sabiam que ele não está preso por ser um assassino, por roubo, corrupção, mas eles sabiam que a prisão de Paulo era uma questão religiosa, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, essa guarda aqui era a guarda do palácio do imperador. Eram soldados da elite do imperador. Segundo o nosso saudoso pastor, que já está com Cristo, o doutor Russell Shedd, ele disse que essa guarda era composta de 9.000 homens. Mas não era qualquer 9.000 homens, eram 9.000 homens treinados, da elite, homens altos, fortes, capazes, homens de extrema confiança do imperador, homens leais ao imperador, que recebiam salários dobrados para ser fiéis a ele, para trabalhar satisfeito. Então, essa guarda pretoriana era a tropa de elite do imperador, que ficava dentro do palácio do imperador. Durante 2 anos, um soldado dessa guarda
era preso a Paulo por uma algema. Como cada soldado cumpria um turno de 6 horas, Paulo no mínimo podia pregar para 4 homens todos os dias. Então, algemado com ele, ficava o soldado, não era solto, era algemado nele mesmo, dormindo, comendo, deitado, era algemado a Paulo. Então, se botarmos aqui essas divisões de horas para cumprir esse turno, então pelo menos 4 soldados por dia ouvia Paulo falar de Jesus Cristo. Então a cena é bem interessante. Você imaginar que o soldado está preso a Paulo, ele tem por obrigação, quer ou não quer, ouvir Paulo pregar, porque não tem como correr, não tem como fugir. Se vai para a cozinha, está com Paulo. Se vai dormir, está com Paulo. Qualquer situação, estão pregados no Paulo. Então, Paulo aproveita para pregar o evangelho para esses homens, queira eles ou não ouvir. A pregação está sendo anunciada. E o mais incrível que é, esses homens estão ouvindo Paulo dizer assim: olha, Senhor não é César. César não é Senhor. Senhor é Jesus Cristo. Só existe um Senhor e não é César, mas Jesus Cristo é o Senhor. Então perceba a situação de apuro que os homens estão, tendo que ouvir Paulo dizendo que você precisa prostrar a um Senhor verdadeiro, que deve ser adorado, glorificado, exaltado. E esse Senhor não é César, mas é Jesus de Nazaré. E esses homens foram então evangelizados pelo apóstolo Paulo e se converteram, porque lá no final da carta, no capítulo 4, verso 22 de Filipenses, quando Paulo vai encerrar a carta dele, nas saudações, ele diz: olha, os irmãos, os santos da casa de César vos saúdam. Ou seja, houve conversão. Os soldados converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro avanço aqui de conversão são os soldados. Mas o versículo 13 diz assim: ó, toda a guarda pretoriana e todos os demais. Então dá a entender que além dos soldados, outras pessoas também se converteram a Cristo. Todos os demais membros do palácio. Além dos soldados, Paulo evangelizou as demais pessoas que viu ali. Segundo, mais uma vez, Dr. Russell Shedd, ele diz que as demais pessoas podem ser também entendidas como os escravos e até mesmo a população que ficava sabendo das maravilhas de Deus acontecendo ali naquele lugar, naquela prisão, as boas novas anunciadas, a população ficou sabendo, ouviu dizer sobre isso, e elas iam então ter com Paulo, e também ouvia Paulo pregar, e então se convertiam. Veja comigo aí o livro de Atos, capítulo 28, verso 30 e 31, que fala sobre esse acontecimento. Diz assim, ó, por 2 anos, Atos 28, 30 e 31, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o Rei de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Foram 2 anos, irmãos, pregando, ensinando, e a pregação aqui não foi nem tanto expositiva como está sendo aqui, mas é a pregação mais da conversação, mais do diálogo, mais do discipulado em si. Aqui ele está junto, lado a lado ali, ensinando e conversando, explicando o evangelho, tirando as dúvidas das pessoas. Então Paulo sabia aproveitar cada oportunidade para falar do amor de Deus para as pessoas. Paulo pregava a tempo e fora de tempo. Aliás, irmãos, eu quero fazer aqui uma correção. No primeiro sermão que eu expus sobre essa carta, eu falei que Paulo estava preso na masmorra, tá? E eu confundi no primeiro sermão. Aqui nessa carta aos Filipenses, Paulo está preso em Roma, numa casa, tá bom? Casa de César, não na masmorra. A masmorra foi a segunda prisão. Na segunda prisão é que Paulo vai ficar numa masmorra subterrânea, com frios e passando as suas dificuldades. Então foi no ano 66 depois de Cristo, 67 depois de Cristo, que Paulo então sofre essa prisão devido à perseguição do imperador Nero.
Ele é colocado nessa masmorra escura e insalubre, e ele teve suas dificuldades, a ponto de pedir a Timóteo, quando viesse, trouxesse a sua capa, que estava com muito frio. Então, essa é a correção aqui, tá? Me perdoe por esse equívoco da primeira pregação, quando eu disse que Paulo estava preso na masmorra, mas não era masmorra, aqui é em Roma, em uma casa. A segunda prisão dele é que é. Dito isto, vamos prosseguir. O que mais a prisão de Paulo despertou naqueles dias? Verso 14, vamos ver aí? Verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A igreja, a prisão de Paulo despertou a igreja para evangelizar. A prisão de Paulo não recuou a igreja. Os irmãos não ficaram atemorizados, ao contrário, diz que olha assim, ó, a maioria dos irmãos, estimulados por conta das minhas algemas ou da minha prisão, eles então começaram de forma corajosa, desassombrosa, a pregar a palavra de Deus, a pregar o evangelho. Então, aqui o que nós precisamos é, a prisão de Paulo não apenas o colocara em contato com os perdidos, mas também serviu para os outros crentes tomar como exemplo, como modelo. Levou outros irmãos a sair pelas ruas, a pregar o evangelho, encorajou as pessoas a trabalhar na pregação do evangelho. Os crentes ficaram entusiasmados, encorajados. É como se olhasse para Paulo e dissesse assim: ora, se Paulo está preso, e nós sabemos que é injustamente, está alegre, está pregando o evangelho, então por que é que nós, que estamos soltos em nossas casas, com nossas famílias, com nossos filhos, com nosso trabalho, a vida tudo normal, por que é que nós vamos cruzar os braços? Por que a gente não vai também avançar? Por que nós não vamos progredir com a pregação do evangelho? Então, de certa forma, a prisão do apóstolo Paulo mexeu com a igreja. A propósito, todas as vezes que a igreja sofreu avivamento, é precedida por uma perseguição. Se você fizer um estudo minucioso sobre quando a igreja foi avivada, os avivamentos, os crescimentos da igreja, ela passa por uma perseguição. A começar por Estevão. Lembra lá de Estevão, quando ele foi apedrejado? O que sucedeu depois? A igreja tomou força, a igreja invadiu, os crentes pregando o evangelho. E aqui com Paulo é muito parecido. Então, nós precisamos aproveitarmos as oportunidades para poder fazermos a missão que Deus colocou nas suas mãos. Eu te pergunto o seguinte: qual missão Deus colocou na tua mão para fazer em relação ao evangelho? Você se sente responsável para pregar o evangelho? Não é para ser um pregador, não é para ser um pastor, não estou nem falando sobre isso, estou falando como crentes, como os irmãos aqui da igreja. Você sabe que Deus também tem para você essa responsabilidade? Você compreende isso, que isso não é só para pastores, mas para cada membro da igreja? Cada oportunidade que você tiver, pregue a tempo e fora de tempo. Use as oportunidades que Deus te dá, use o seu trabalho, use as portas que Deus abre, as possibilidades que Deus te coloca, para falar do amor de Jesus Cristo. É muito importante, irmãos, é muito importante isso. Os tempos são breves, os tempos são curtos, nós não sabemos quando vai ser a volta de Jesus, nós não sabemos o que sucede a nós amanhã, não sabemos. Mas o que podemos fazer hoje, enquanto estamos vivos, quando temos da parte de Deus a possibilidade de fazermos, então vamos avançar com a pregação do evangelho, vamos avançar com a pregação da palavra de Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Mas nunca pense que vai ser fácil pregar o evangelho, nunca pense que vai ser tudo flor, mar de rosas. Veja o versículo 15 e 18, o que é que vai acontecer agora com o apóstolo Paulo. Olha o que o texto nos oferece aí.
Alguns, verso 15, efetivamente proclama Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Não basta só preso, né? Não basta só preso, não basta só estar sofrendo ali, né? É difícil você pensar que alguém tivesse a ousadia de se opor a Paulo. É difícil você pensar que alguém tivesse a coragem de se opor à pregação do apóstolo Paulo. Mas era exatamente isso que alguns cristãos de Roma faziam. A igreja estava dividida. E a divisão aqui não era doutrinária. Aqui o problema desses irmãos não é doutrinário. A doutrina é a mesma. Aliás, estão pregando a mesma pregação de Paulo. É sobre Jesus, salvação. O problema é que não é doutrinário, mas é a motivação. Aqui o problema é motivacional. O que é que está motivando esse grupo a pregar o Evangelho? Quais são as suas motivações? Paulo diz aí, ó, invejas, ciúmes, pregadores com inveja e com ciúmes da pregação do apóstolo Paulo. Inveja. Pensa no trenzinho que está arraigado no ser humano, é a inveja. Pensa no negocinho que você luta contra ela, o ciúme. Por coisas tão boas como essa, era para eles abraçarem Paulo e dizer: Paulo, você está preso, vamos para cima, todo mundo junto, todo mundo unido, bora pregar o Evangelho. Mas não, eles estão pregando por inveja, porque Paulo está bem sucedido, mesmo na prisão, ele não tem medo, ele não olha as lutas, mas continua pregando a palavra do Senhor. Por rivalidade, que está aqui, contenda ou discórdia. Olha que coisa, contenda, discórdia, rivalidade era o que motivava o coração dessas pessoas na pregação do Evangelho. Trazer competição entre eles. Ambição egoísta, outra colocação aí que Paulo coloca. Essas pessoas pregavam por interesses pessoais, pregavam para aumentar a sua influência, o seu prestígio, pregavam para engrandecer a si mesmo. Estão mais preocupados com a sua influência, com o seu bem-estar, com reconhecimento, mas não com o coração do Evangelho, a essência do Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo, a glória de Deus somente dada a Deus e a mais ninguém. Mas qual foi a reação do apóstolo Paulo? Como é que Paulo reage a essa inveja, ciúme, contenda? Como que Paulo reagiu a essas tribulações que essas pessoas tentaram colocar sobre ele? O verso 18 responde, diz assim, ó: todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Olha, se for no dia de hoje, talvez não seria assim não. Talvez seria mais complicado se fosse hoje. O cabo partia para cima: rapaz, bora conversar aqui, que negócio é esse? Eu estou pregando, estou na minha igreja, e você está me caluniando, me difamando, mentindo, com inveja. Mas Paulo não faz isso. Todavia, o que importa, meu irmão? A motivação errada é teu problema, não meu. O que eu quero saber é que o Evangelho está sendo pregado. Repito, o problema aqui não é doutrinário, não é teologia aqui o problema, é motivação. É o que motiva o coração das pessoas. Se fosse doutrinário, tenho certeza absoluta que Paulo brecava eles. Mas brecava mesmo, não tenho dúvida disso. Se fosse doutrinária, Paulo rachava eles no meio. Mas não era doutrinário.
era a motivação. Então, contudo que Cristo seja pregado. Continue anunciando, continue pregando. Estou feliz porque Jesus Cristo está sendo pregado, embora a motivação de vocês seja uma motivação não boa, não legal. Então, estou feliz porque o mundo inteiro vai ser evangelizado, porque os meus rivais estão pregando o evangelho para me ofender, para me caluniar, mas o mais importante é o avanço do evangelho. Está se expandindo, está pregando, vidas vão se converter. Ele não se importa se alguns eram a favor dele ou contra ele. Para ele o mais importante era a pregação do evangelho de Jesus Cristo. O que não pode ser alterado aqui então é o conteúdo da palavra de Deus. Por isso Paulo se alegra, mesmo sabendo que as motivações são contrárias. O foco dele não é estar nele mesmo, mas no evangelho e na pregação do evangelho. Além disso, Paulo tem um consolo, algo que consola seu coração, algo muito maior que consola a sua alma. Ele encerra aqui essa perícope com o verso 19, dizendo assim, vamos ler aí, verso 19: porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, ele tem um foco. Qual é o foco? Jesus Cristo. Pregação do evangelho, o reino de Deus. Os soldados estão se convertendo, os escravos estão se convertendo, o bairro está se convertendo, a cidade está se convertendo, estão ouvindo a pregação, estão ouvindo o evangelho, as boas novas estão chegando lá fora, a sociedade está ouvindo coisas extraordinárias, maravilhosas Deus está fazendo, uma igreja sendo formada ali, embora alguns problemas também surgiram, mas há um conforto na sua alma, e o conforto do seu coração está no verso 19. Paulo entende que Deus decreta o fim, e Deus também decreta os meios. Paulo sabia que ele seria solto, vai ser liberto, e um dos meios para isso acontecer são as orações dos irmãos. Ele fala que pelas orações de vocês e pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo redundará na minha libertação. A oração dos irmãos é o meio usado por Deus para trazer libertação ao apóstolo Paulo. A igreja de Filipe tinha que entender isso. Vocês já estão comigo desde o começo, nunca me abandonaram, e eu continuo crendo que vocês irão continuar comigo, não vão me abandonar. Agora, dessa feita é através da oração. Paulo faz questão de enfatizar para os irmãos de Filipos que a oração da igreja era fundamental para o seu ministério, era indispensável no seu ministério. A oração era importante para a pregação do evangelho e para que Paulo se mantesse de pé. Então o segredo aqui é: clame a Deus. É isso que Paulo exortou a igreja a fazer naqueles dias, e é isso que nós somos convidados a fazermos: clamarmos a Deus em oração. Nunca desista de orar, nunca pare de orar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus ouve seus filhos, Deus responde seus filhos, e a oração, ela é esse meio pelo qual Deus deixou para nós falarmos com Ele, buscarmos a Ele, intercedermos a Ele na oração. Se quisermos ver o Espírito de Deus se mover de uma maneira toda especial, sobrenatural, precisamos primeiro estar dispostos a orar de maneira fervorosa, consciente, contínua e humildes. Deus, eu sei que o Senhor ouve as minhas orações. A igreja, ela é conclamada a orar constantemente.
As palavras de Paulo nos diz que quando nos reunimos com os santos, com a igreja aqui, não é? Que Paulo chama de santos, somos nós, o povo de Deus, o povo separado por Deus e para a glória de Deus. Nós podemos nos apoiar uns aos outros através da oração. Às vezes teu irmão está fraco na fé, ou está passando por situações difíceis, e a oração é muito bom. Deus fortalece, Deus renova, Deus faz milagres, Deus cura, Deus faz prodígios. Eu creio que Deus que fez prodígios lá atrás, no passado, faz prodígios e maravilhas ainda hoje. O Deus que curou lá no passado, cura nos dias de hoje. É o mesmo Deus, Ele não muda. Ele fala na sua palavra que Ele é o mesmo. É o ontem, é hoje e é eternamente o mesmo Deus, e nós podemos descansar nisso. Então, Paulo tinha certeza de que a súplica, as orações dos irmãos serviam de combustível, de alimento, para mantê-lo firme ainda na pregação do Evangelho, nas cadeias, até que a sua libertação fosse colocada para ele. Não somente isso, Paulo também confiava no consolo do Espírito Santo de Deus. Aí no verso 19 ele diz: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo encarou a prisão certo de que seria liberto. Ele sabia que a igreja orava por ele, ele sabia que tinha conforto do céu, mas também tinha o consolo do Espírito Santo de Deus. Ó doce consolo do Espírito. O que nós precisamos de hoje é do consolo do Espírito. Muitos de nós passamos lutas e provações e aflições e procuramos respostas em tantas coisas, mas Deus nos convida a termos a paz e o consolo que Ele mesmo pode trazer aos nossos corações. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele não é apenas um consolo, como sendo um ato único e momentâneo e ponto. Não, não é. Ele é uma pessoa. Ele é o Consolador. Ele é uma pessoa que está sempre presente para consolar. Não é um ato único e acabou-se. É um ato contínuo. Até quando? Até que Jesus volte. Porque a promessa é essa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É esse Espírito de Deus que está com a igreja. A igreja não está órfã, não está sozinha, não vive com a lembrança robuscada, não, ela vive com a presença viva e real de Jesus Cristo em nosso meio, vinda através do seu Espírito, que habita em cada um de nós. Ele é o nosso Consolador. Ele fez morada em mim e você para sempre. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Esse Espírito Santo de Deus conhece os lugares mais insondáveis de cada alma. Ele prescruta o mais íntimo de cada um de nós. Ele escuta e acompanha todos os compassos, batida do nosso coração. Ele sabe de tudo que se passa comigo e com você, de forma que todas as lutas, dificuldades são substituídas pela comunhão amorosa e amparadora do Espírito Santo de Deus na vida de cada crente individual e na vida da comunidade dos santos da igreja. Nós somos aqui nessa noite chamados, orientados por Deus, por a sua palavra, a perseverarmos na pregação do Evangelho. Nas oportunidades que Deus colocar na sua mão, pregue a tempo e fora de tempo. Somos convidados a buscarmos a Deus em oração.
oremos constantemente. Não cessemos de orar. A oração é importante em nossas vidas. E somos consolados pelo apóstolo Paulo aqui, que nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, consolando, guiando, instruindo cada um de nós em cada momento de nossas vidas. Não é para desesperar, é para buscar consolo naquele que é maior do que todas as coisas. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite por estarmos aqui, te bendizemos, te exaltamos, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos um Deus que é maravilhoso, nós sabemos um Deus que é grande, que conhece as nossas lutas, que sabe dos nossos anseios, um Pai amoroso, que não nos deixou órfãos, mas mandou um outro Consolador, da verdade, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Espírito Santo de Deus, consola a tua igreja nessa noite, consola cada irmão nessa noite, traga paz aos corações, traz gozo àqueles que estão abatidos, ansiosos, preocupados, aterrorizados com os problemas, que eles possam descansar no Senhor, que eles possam encontrar em Ti a paz que vem do céu, a paz que excede todo o entendimento. Ó doce Santo Espírito, nós te oramos em nome de Jesus, ó Deus maravilhoso. Amém.